Insegurança jurídica. Com o adiamento da decisão do Congresso sobre o marco temporal, produtores gaúchos seguem apreensivos. Isso porque grande parte das propriedades contestadas por povos indígenas está com as famílias há mais de 100 anos. Elas temem o futuro da atividade nas terras e até impacta aí nos investimentos. Nossa equipe foi conhecer a realidade de 3 produtores do norte do Rio Grande do Sul. Grande parte da produção de grãos do Rio Grande do Sul está concentrada no norte e noroeste do estado. Somente nesta região, 20 municípios têm pedidos de novas demarcações ou ampliações. O Fernando nasceu aqui e trabalha na terra para o sustento da família. A atividade principal é o leite. Somente o investimento na estrutura do galpão foi mais de R$ 300 mil. Porque se derrubar o marco temporal, a gente já viu em outras situações o pessoal ter que, em poucos instantes, abandonar as atividades que tem, se desfazer do que ao longo da vida, com tanta dificuldade que é no campo para a gente construir, a gente tem que acabar colocando fora o que ao longo da vida a gente batalhou para conseguir. A propriedade veio ainda do avô do Fernando, então essa é a terceira geração na produção, que começou basicamente com grãos e depois agregou outras atividades. A questão do marco temporal trouxe muita insegurança quanto ao futuro da atividade aqui na propriedade, dos investimentos e até da sucessão familiar. A escritura das terras que está com a família do Fernando ainda foi escrita à mão e data do começo do século XX. Nas comunidades há vários cemitérios como esse, com sepulturas escritas em italiano, dos primeiros imigrantes de 1880. Aqui na região de Getúlio Vargas, a situação também é complicada. São mais de 380 famílias e mais de 4.000 hectares que podem entrar nessa história do marco temporal. Essa escritura aqui, por exemplo, é do avô do seu Dionísio, ó, nome de seu Antônio Gemca. E ela ainda está descrita como a compra foi feita na moeda de réis. Isso em 1911. Então, significa que há mais de 100 anos essa propriedade está com a família. Tem noites que a gente quase não dorme, pensando, né, o que vai acontecer para frente, né? A gente podia alguma coisa investir, mas não, dessa maneira não tem como investir, né, na propriedade, né? Vamos ter que meio se segurar aos poucos, né? Na pequena propriedade, a família cultiva grãos e precisou investir em máquinas. Mesmo caso vive a família Bierende, também em Getúlio Vargas. A propriedade com terras produtivas está na 6ª geração. O seu Luiz, com 90 anos, viu as lavouras serem semeadas pelo avô que veio da Alemanha. Minha terra natal é aqui mesmo, sim. E pretendo ficar o resto da vida em cima desse solo onde é minha terra natal. E como é que o senhor se sente assim, ameaçado de perder isso que há tanto tempo é da sua família? O atual governo tem que pensar um pouquinho também, valorizar o produtor de alimento. O marco temporal afeta produtores em todas as regiões. No Rio Grande do Sul, são mais de 3.500 e 96 mil hectares. Muitas famílias já têm processos judiciais e causas ganhas em algumas instâncias. Caso o marco seja derrubado, as terras podem passar para povos indígenas. Terra indígena não se cria. Ou ela existe e continua existindo, ou ela, se nunca existiu, não existirá, e se existir, não existe mais, também não existirá mais, em função dos chamados aldeamentos extintos. Então, essa é a lógica da Constituição. Vi todos os votos aí dos ministros, eles falam em ancestralidade, ou seja, o direito do índio vem antes da codificação, ou seja, antes da lei. Mas é que a lei exige que ele permaneça com essa posse de forma contínua. Essa insegurança de você produzir o alimento para todo o país,
e muitas vezes a gente não é reconhecido, somos taxados de destruidores da natureza e tudo mais, e na verdade o que a gente sabe fazer é produzir. Você nunca pode querer cometer uma justiça fazendo uma injustiça com outra classe de produtores. A gente vem de uma cultura de trabalhar, mexer a terra, e a gente vê que pode ser interrompido uma coisa por uma injustiça que vai ser acontecida no Brasil por causa de alguém que, sem ter conhecimento real do que é o campo, a dificuldade, acabam eliminando uma história que pode ser construída com os filhos da gente.